está meditando, entendendo mais a palavra de Deus. A gente vai falar hoje sobre Jonas. Alguém já ouviu falar de Jonas? Não. Ninguém conhece a história de Jonas? Você conhece, tio? Trabalhei no Rio Ele. Eu sei. Ah, eu conheço. Jonas capítulo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou que um navio ia para Tarsis. Pagou a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com ele para Tarsis, de diante da face do Senhor. Então eu vou estar fazendo aqui, né, uma demonstração para que as crianças possam estar entendendo, né? Então esse era Jonas. Jonas, ele era um profeta de Deus, ele pregava a palavra do Senhor, né? E aí num certo dia, Deus pediu para Jonas estar indo lá para a cidade de Nínive, porque eles estavam fazendo muitas maldades, estavam cometendo muitos pecados e Deus não estava se agradando disso. Então Deus pediu para Jonas estar indo até a cidade de Nínive, pregar a palavra do Senhor, para que eles possam se arrepender dos seus pecados, porque senão Deus estaria destruindo aquela cidade. Só que Jonas, ele ficou com muito medo de ir para a cidade de Nínive, estar pregando a palavra do Senhor, né? Porque lá eles eram homens muito maus, então ele ficou com medo, então ele decidiu fugir. Aí Jonas pegou um barco e resolveu ir para a cidade de Tarsis. Jonas entrou no barco, se escondeu e foi dormir. Só que quando o barco começou a sair para a cidade de Tarsis, começou um grande vendaval, uma grande tempestade, e os homens começaram a se apavorar, começaram a jogar todas as coisas que tinham dentro do barco para ver se eles conseguiam, né, sobreviver. Mudaram as velas de lugar para ver se eles pudessem fazer alguma coisa. Aí eles pensaram assim: nossa, deve ter alguém aqui dentro do barco que fez algum mal para o seu Deus, para ele estar tão revoltado assim com nós. Precisamos achar quem é essa pessoa, senão a gente vai morrer nessa tempestade. Aí ele achou o Jonas dormindo. Aí eles perguntaram: Jonas, você cometeu alguma coisa que o seu Deus está nervoso com você? Aí ele falou assim: Deus pediu para eu estar indo até a cidade de Nínive e eu resolvi ir para Tarsis, desobedecer a voz do Senhor. Aí ele pegou e falou assim: mas podem me jogar nas águas, que aí vocês não vão morrer e o mar vai se acalmar. Aí eles jogaram Jonas nas águas e pediram para que Deus os protegesse, né? Para que não acontecesse nada de mal. E aí nesse momento a tempestade, ela se acalmou. Aí veio um grande peixe lá do fundo do mar e engoliu a Jonas, onde ele ficou dentro da barriga desse peixe por 3 dias e por 3 noites. Ele ficou dentro da barriga do peixe lá no fundo do mar. E na hora que estava findando os 3 dias, ele começou a orar para Deus e pedir perdão, né? Pediu perdão para Deus, falou que iria fazer a vontade de Deus. E aí Deus pediu para que a baleia fosse até uma praia e vomitasse a Jonas. E aí Jonas foi até a cidade de Nínive e pregou a palavra de Deus para o rei e a rainha. E eles escutaram a Jonas, também chamaram toda a sua população, falaram sobre o amor de Deus para que eles parassem de pecar, né?
Então eles se prostraram ao rei Jesus, eles jejuaram, pediram perdão, e Deus, ele não destruiu a cidade de Nínive por causa do seu amor, né? Porque o amor de Deus, ele é grande, né? Então o que a gente aprende com essa história? Que Deus, ele dá oportunidade pra gente se arrepender dos nossos pecados, não é verdade? Porque quando Jonas, ele estava dentro do barco, Jesus poderia fazer aquele barco afundar, ele poderia ter feito aquele peixe ter comido Jonas, mas não, ele deu, ter comido e matado ele, né? Então ele ficou vivo dentro da barriga do peixe e teve aqueles 3 dias para ele ter a oportunidade de se arrepender dos seus pecados e fazer a vontade de Deus. Porque Deus tinha um propósito na cidade de Nínive, né? Ele tinha um propósito com aquelas pessoas. Então ele sobreviveu, pediu perdão, foi até a cidade de Nínive, pregou sobre o amor de Jesus, né? Sobre o amor de Deus, e todos se arrependeram dos seus pecados, se voltaram contra Deus, o adoraram, e Deus resolveu não destruir mais a cidade, né? Então o que a gente aprende hoje com essa história é que Deus é amor, né? E que no momento que a gente se colocar diante de Deus, se arrepender das nossas falhas, dos nossos pecados, que Deus, ele vai perdoar, né, as nossas falhas, que ele vai perdoar os nossos pecados, que ele vai estar cuidando da gente, livrando a gente de todo o mal, e que ele não vai deixar nada faltar na nossa casa, né? Isso é o passo que cada um tem que dar, né? Então eu quero que vocês possam guardar essa palavra nos seus corações, né? E aí a gente vai estar fazendo só uma oração então para terminar, né?